Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aqui diretamente do Litoral Norte, na nossa cobertura do verão 2020. Junto à nossa SABA, Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida, ao Sesc aqui, com todo tipo de aparelhagem, até massagem. Fernando Vieira, cedo, veio para cá, fez a sua massagem e está aqui conosco. E está inteiro, né, Fernando? Porque a massagem é boa. Eu estou olhando ali, tem uma senhora agora na massagem, brinquedo para as crianças, hidroginástica, tudo que o Sesc lhe proporciona em termos de bem-estar. E do nosso Principado de Atlântida, né? Eu não gosto muito de falar de Xangri-Lá, que eu me lembro do prefeito, o Silon, e tristemente me lembro do prefeito Silon, né? É uma pena que arrecada tanto e faz tão pouco pelos veranistas. Mas vamos começar com quem interessa, que são os nossos participantes do debate de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui um participante efetivo do programa. Ele já tem placa até de ativo fixo do Pampa Debates, o general de exército Sérgio Westphalen Etiboi. General, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar dessa tribuna tão privilegiada. Espero que tenham todos desfrutado de uma passagem de ano muito feliz e que 2020, que está chegando, nos traga a realização de todos os nossos sonhos e nos dê saúde para persegui-los. General, eu não sabia que o senhor era veranista de Atlântida, até me surpreendi. Eu vim para cá em 78, o senhor está aqui desde 79. 79. Algumas vezes veraneamos antes, alugávamos casa aqui, mas depois compramos em 79 uma casa. O senhor é meio tipo Neimânica, assim. O Neimânica veio de Santa Catarina, foi chegando, andou em Capão, foi para Santa Catarina, depois veio para cá, alugou e acabou escolhendo o melhor lugar do litoral. Sem dúvida. Para veranear. Sem dúvida. Atlântida aqui na frente da minha casa, claro. Atlântida é muito especial para minha família, porque foi aqui que meus filhos cresceram. Foi na farra da gurizada de Atlântica que eles foram. Centrinho de Atlântica. Isso. Os bailes da sala. Exatamente. Maravilha. Carlos Schwartzman, nosso médico, aliás, esse meu joelho direito aqui, eu fraturei a rótula em 92 e operei com muito sucesso. Primeiro jogo do veraneio, te lembra, velho? Me lembra, que sorte que eu tive, que você ficou bom, né, Paulinho? Perfeito. Para mim é um prazer grande estar com vocês, ao lado do nosso querido general. Vamos ver se ele... Tu sempre quis ter um general para ti, né? Até hoje... Não, eu quero aqui não. Onde é que vai sentar o general? Vai sentar aqui, então eu vou sentar do lado. Eu quero que ele, por osmose, me dê um pouco de disciplina, hierarquia, respeito que as Forças Armadas transformam para os nossos jovens. Então, fico feliz de estar aqui. Eu sempre falo, Paulo, não é a primeira vez... Toda vez que eu saio do programa, alguém na rua pode ver no programa, tá? Eu fico impressionado com a audiência desse programa. O Carlos Schwartzman, tem gente que confunde com o Paulo Guedes. Outro dia ele estava no programa, conseguisse botar o Paulo Guedes no programa. Tu te achas parecido com o Paulo Guedes? Eu só queria uma coisa do Paulo Guedes, o dinheiro. Prefiro ficar com a minha fachada do que a dele. Mas esse negócio de parecer, nós estávamos na barraca na praia. Outro dia tinha uma moça, ela viu o Roberto. Ela disse para nós, assim, até a esposa de um amigo nosso muito conceituado aí, e disse: pô, todo mundo diz que eu sou muito parecido com a Fernanda Serena. Vocês não acham? Ninguém achou, né? Aí a Aurinha mostrou a foto da Fernanda para ela, e ela olhou: olha aí, tá vendo como eu sou parecido com ela? Tu viu o lance? Nada a ver, não tem nada a ver. Mas bom, tudo bem. Eu acho que é o branco dos olhos que era parecido. Agora tu é igual ao Paulo Guedes, não adianta. Nosso Igor Moreira, empresário. Não é empresário. Ele tem cara de empresário, mas ele é procurador do Estado. Quem sabe, se eu conseguir me aposentar um dia, eu viro empresário, né? Por que te aposentar um dia? Não, estão se aposentando todos da mais tenra idade? Não tem sido essa. Eu já peguei um pedágio. Agora vem aí a tal PEC dos estados, não se sabe o que vai acontecer, né? Mas o governador não consulta vocês para...
Não, ele consulta, mas é que Para esses não. pacotes? Sim, mas nós temos aliás, a consultoria do governador, a mais direta é pelo Procurador-Geral do Estado. Sim, que exatamente. É uma pessoa espetacular. E excelente quadro. Nós lá, na verdade, somos advogados do Estado, não do governo. Mas são todas as políticas públicas que estão envolvidas. Eu estou falando nisso. ele como governador, não como o político Edson Leite. Sim, mas o de qualquer forma. O governador é o governador do Estado. Exatamente. E as políticas públicas e todas essas reformas, elas passam pelo crivo da Procuradoria. Aliás, temos sido muito bem exitosos em demandas judiciais, o que demonstra a qualidade do nosso serviço. Mas eu queria aproveitar para te agradecer o convite, inaugurando esse 2020 e desejar um feliz ano para todos nós, né? Que 2020 seja bem melhor. E dizer que, fortalecendo as palavras do Paulo Sérgio, dizer que isso aqui é uma ilha, num calor senegalesco que está lá fora, que o ar-condicionado está uma delícia. Certamente aqui está melhor que na beira da praia, que obviamente tem os seus atrativos, mas aqui está uma zona de conforto maravilhosa. Agora uma perguntinha, responda só para nós, eu não, prometo não contar para ninguém, espero que você não conte também. É verdade que o município tem mais procuradores que o Estado? O município de Porto Alegre? Não, certamente não, porque certamente não? Eu não tenho. Ou eu não tenho. sim. Não, certamente Promoveram não. uma leva de assessores lá para procuradores? Não. Procurador do município. Bom, aí são questões que até estão subjúdice, né, essas questões. Existe por todo o Brasil. Eu brinco com o Eduardo Lima Veiga, que era o Procurador-Geral do Estado. Procurador-Geral de Justiça. Eu sei. De Justiça. Procurador de Justiça. Procurador-Geral do MP. E ele engavetou uma ação do Lênio Streck contra aquelas promoções. E acabaram todos promovidos. Eu estou dizendo isso porque eu digo aqui para ele, por Eduardo Lima Veiga aqui. Eu não tenho esse número dos procuradores do município. O que pode estar sendo considerado é que muitos assessores tenham sido guindados a ter tido algum tipo de reenquadramento, reclassificação. Agora, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certamente a carreira... Quantos vocês são? A carreira... Nós somos, acho, em ativos, eu não tenho exatamente, mas acho que é algo em 284, 350. Não, então tem mais que o município. O município tem cento e tantos, mas não justifica o município ter cento e tantos procuradores. Não tem o que justifique. Mas tudo verdade, bem. Na verdade, depois da Constituição de 88, muitas atribuições foram acometidas aos municípios, né? E, na verdade... tu és a favor da sucumbência? Claro. Eu também seria, enquanto procurador. Enquanto advogado. Todo procurador do Estado, ele é, em primeiro lugar, advogado. Ele tem que fazer curso de Ciências Jurídicas Sociais ou de Direito. O que hoje se exige para que a pessoa seja advogada... Mas por que o Ministério Público não pode também? Ele que pleiteia, mas acontece que o procurador do Estado... O juiz também é advogado? Não, mas o juiz tem que ser imparcial. O juiz não pode ter seus vencimentos atrelados a alguém ganhar. Mas então não é para ser advogado. Não, mas o juiz não é advogado. O juiz, ele tem obrigatoriamente, ele tem que ter. Ele pode ter formação jurídica, Paulo Sérgio. Eu te disse que ia te apertado, viu? Não me aperta. O juiz tem que ter formação jurídica. Inclusive, se exige, dependendo do lugar, 2 ou 3 anos de atividade jurídica. Doutor Igor, quantos tem Só para completar. E o procurador do Estado tem que ser advogado. Eu tenho inscrição na Ordem dos Advogados. E para advogar hoje, embora muitos achem que é só mais uma burocracia, é só para entravar o acesso das pessoas, existe um exército de bacharéis que não conseguem lograr inscrição na ordem. E a Defensoria Pública também tem? A Defensoria Pública, ela não precisa mais, o munus público dela já confere esse direito para advogar. E os honorários... Na verdade, esse tema está muito politizado, Paulo, porque, ao meu sentir, este tema ele foi levantado para que agora, neste bojo, nesse contexto de discussão de alterações nas carreiras de todos os servidores, elegeram aqueles mais bem remunerados para poder dizer assim, eu bato lá
E vou bater nos pequenos, mas eu bato nos grandes também. Tanto que agora essa... Quantos aposentados tem na Procuradoria? Acho que 200, em torno de uns 250, 280, alguma coisa assim. Lei César Mânica, de Não Me Toque para o Mundo, nosso presidente da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal. Não Me Toque está em alta aqui na praia. Realmente, Paulo Sérgio, é uma alegria muito grande participar de mais um programa teu e dizer que com certeza vamos ter um grande debate aí pelas pessoas que compõem essa bancada. E a gente fica muito feliz, né, Paulo Sérgio, porque entra ano, sai ano, a gente está aqui fazendo as avaliações, olhando as perspectivas futuras e acreditando sempre num Brasil melhor. E nós temos uma convicção muito grande que esse Brasil está indo no rumo certo, até pelo quem está no comando, pelas pessoas que o assessoram, que é o presidente Bolsonaro, e o respaldo que os militares têm dado a esse governo. Então a gente fica muito tranquilo para poder ser um empresário, para poder ter as oportunidades de geração de emprego e renda para as pessoas. Eu já ia dizer que é porque os militares estão lá, mas o governo Temer também, tivemos um excelente ministro aqui do governo Temer, tivemos excelentes militares do governo Temer, que foi um bom governo. Tirante a questão do porão lá com o JBS lá, eu acho que ele teria uma nota muito boa. Os militares teriam que estar em todos os governos. Essa é a grande verdade. Porque eu fui militar, eu fui servir no quartel e foi o Carlinhos falou. Foi colega do general também? E eu, maior honra e aonde a gente aprende a ser humano com disciplina, com responsabilidade. Isso faz com que as pessoas realmente tenham um horizonte muito promissor. Ele tem uma foto na casa dele com o general Figueiredo. Ele, motorista do general Figueiredo. Então botou uma foto lá. Por um dia. Fernando Vieira, é a nossa Festa Nacional da Música. Paulo Pinto, 2020. A revista já está aqui, ó. Vamos lançar agora, na primeira quinzena aqui na praia. Quer dizer, estou recebendo em primeira mão? Primeira mão. Pegamos ontem na gráfica e hoje trouxe aqui para te dar uma olhadinha. Mas saudar os telespectadores, a mesa toda, um 2020 cheio de alegria, saúde e muita música. Tendo música, tudo fica melhor. A música faz parte do nosso dia a dia, na alegria, na tristeza. Todo mundo tem, né, uma referência musical na sua vida. E eu vi que tu falando aí no início do programa, e o general principalmente, que seus filhos se criaram aqui em Atlântida, no centrinho de Atlântida, com certeza. E ontem também dei uma passada, tipo 10 da noite, no centrinho de Atlântida. Pensei que eu estava numa estação de inverno, uma viva alma no centro de Atlântida. Isso aqui era uma alegria, era uma beleza, tu vê a juventude toda circulando. Sumiu todo mundo, Paulo Sérgio. Sim. Proibições e mais proibições e proibições, e assim é que nossa Atlântida pior que essas crianças, esses adolescentes, não sou contra a fiscalização, acho que tem que fiscalizar, mas foi tão enérgico, rigoroso. E a gurizada migrou, eles estão em outros pontos, eles estão na central. Te lembra dos postos de gasolina em Porto Alegre? Dava uma batida num posto, ficava ali martelando o posto, eles iam para outro posto, depois para outro posto. Não adianta, a gurizada não vai deixar de fazer o que faz. Tomar aquelas bebidas horrorosas que eles tomam, misturam vodka com não sei o quê, com Red Bull. Né? Só muda de local. A fiscalização ela tem que ser em todos os lugares e permanentes. E aí quando a gente vê que a droga está correndo solta nas vilas e aí falta coragem de entrar nas vilas, né, a gente fica triste com isso, né? Porque, claro que é muito fácil policiar aqui o Centro Atlântico, que é uma beleza. Bota ali o caminhão do Ministério Público, bota o caminhão da Polícia Civil, fica ali maravilhoso, espetacular. Para nós que somos vizinhos até bom, né, Ney? Concorda comigo? Paulo, debates, posso? Não, mas eu vou deixar antes fazer o preâmbulo nosso. Diretor, empresário, diretor do Grêmio, não é de futebol, senão já ia conflitar. Diretor do Grêmio, homem que tem os cônsules do Grêmio na mão, né, diretor de consulados, o meu amigo Hércules Aécio. Prazer tê-lo aqui, ó. Muito bem, eu fico muito feliz pelo convite de participar aqui do programa. E desejar um feliz 2020 a todos, com muita felicidade, com muita paz. E agora que o Brasil assim está dando essa perspectiva de sucesso, e que o nosso Grêmio também esteja um sucesso grande esse ano, e uma esperança nossa que nós temos no coração assim para toda a torcida do Grêmio: a Arena vai ser nossa. Então, para nós é uma felicidade muito grande, está muito perto disso. Quantos anos tem já a Arena?
A Arena está com 6 ou 7. 7 anos. Faltam 13 anos para sem esforço nenhum a Arena ser do Grêmio. Eu não sei se é um bom negócio para o Grêmio, viu? Mas acho que nem o Romildo acha que é um bom negócio. Mas não. É só questão da vaidade. A Arena é nossa, é nossa. Não, mas aí tem... O Beira-Rio também não é do Inter. Quem manda no Beira-Rio é Abril. Quem manda na Arena é a Arena Porto Alegrense. Não, mas a perspectiva, assim, que se fala dentro da diretoria e de tudo, é de que vai ter um incremento de 30 a 50 milhões a mais por ano de faturamento líquido. Porque, por exemplo, hoje, os camarotes, nós temos 132, só 22 foram vendidos. Os outros não foram. Tem empresa. Outra coisa muito importante, muito importante. Nós estamos num nível de sócios do Grêmio que qualquer sócio que entre a mais agora, 50% vai para a Arena. Então nós chegamos a um ponto de equilíbrio que no momento, até nem é interessante ter mais sócio do que nós temos. Mais. Estamos naquele ponto de equilíbrio. Então, a hora em que a Arena for do Grêmio, eu imagino assim que nós estamos hoje com 89, 90 mil sócios. Nós vamos chegar aos 115, 125 mil sócios. Então, um fato importantíssimo, a Arena ser do Grêmio. Para mudar o hábito, ouça este recado da nossa Unimed, Carlos Schwartzman. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Carlos Schwartzman, tu querias falar? Querido, eu queria contestar uma coisa a respeito do Centrinho. Meus filhos também, minhas filhas se criaram aqui em Atlântida, nasceram aqui. E teve um momento que se bebia e usava tanta droga no Centrinho. Os países do primeiro mundo, o álcool não pode ser... Tu frequentava a Adélia quando era piá? Não frequentava muito, Paulinho. Nós jogávamos futebol às 7 da manhã. 7 da manhã, nosso futebol na praia. Se não chegasse depois das 7, não. Às 7 da manhã. Depois de uma noite se encontrava garrafas em todos os lugares, latinha de cerveja, e meninos e meninas vomitando e dormindo na pracinha. Eu levei nisso, tinha outras coisas, mãe. Não, mas veja, pelo menos, eu acho que pode beber, mas vai beber em casa, na casa. Aqui no Centrinho, eu acho que foi. Eu não discuto isso, eu acho que está certo. Agora vamos fazer em todos os lugares. Não adianta coibir aqui, não coibir em Capão e deixar as vilas, a droga correndo solta, que ninguém entra na vila. Sem dúvida, mas eu acabei de dizer que nos países do primeiro mundo, beber na rua é proibido. Nós vamos chegar a esse nível ainda, mas falta um tempo, não é isso? Então o Centrinho ficou muito bem, ficou limpo ali, Fernando, eu acho que ficou muito bom. Certo, tu é morador da esquina ali, que te incomodava o barulho, aquela coisa que hoje está muito na moda, né? Tu faz um pouquinho de barulho aqui, um pouquinho de barulho ali, já 4 ou 5 fazem um abaixo-assinado, entram no Ministério Público e está feita a confusão. Em detrimento de 4, 5 mil pessoas. É sempre assim. Hoje a coisa está muito complicada. Hoje a proibição e o não é uma coisa que se sobressai a qualquer tipo de bom senso. Teve um ano que funcionou, Fernando. Os menores que estavam bebendo, o Ministério Público ligava para o pai do menor, diz, olha, ele está nessa e nessa situação. Por favor, tome providência. Funcionou perfeitamente. Depois foi evoluindo para proibição total. Ninguém é a favor da bebida e da droga, claro. Mas e quem não vem aqui para beber, para fazer, não pode estar aqui? Fernando, eu acho que essas pessoas de mais idade que reclamam, elas não devem ter tido uma juventude muito feliz, né? Eu sou favorável ao jovem que se diverte, claro, tem que ter o equilíbrio, tem que ter horários para fazer, mas a gente sabe, por qualquer movimento já há denúncia, o Ministério Tu acha Público... que o Carlos Schwartzman tem mais idade, assim? É o jovem. Essas pessoas com mais idade reclamam? Não, mas o Carlos não está reclamando, ele está colocando um fato que existiu na época, né? Mônica, teve uma situação que tinha uma menina, eu levei ela para casa, ela estava completamente drogada e tinha bebido, e ela ficou deitada na rede até de manhã,
quando os pais começaram a procurá-la e sabiam que eu tinha levado para a nossa casa. E levaram a menina de dia, cambaleando ainda. Então, são fatos que agora não está acontecendo, pelo menos no centro, Fernando, de Atlântida não está acontecendo. Vai estar acontecendo em tudo que é lugar. Pode ter certeza disso. Bom, irmão General, o que o senhor acha disso? O senhor, que não é propriamente a segurança pública, mas hoje já deram tantas funções para o Exército. Os senhores vivenciaram todo o Rio de Janeiro, especialmente nos Jogos Olímpicos, né? Então o senhor tem uma vivência como ministro dessa questão toda de segurança do país. Eu acho que a juventude é um ciclo que se repete muito parecido em todos os lugares do mundo e todas as idades, né? Todos os lugares. Esse fim de semana tinha um artigo muito interessante na imprensa que falava do sucesso dos millennials, que são os jovens nascidos nas décadas de 80 e 90, mais 90, que agora estão chegando na direção de empresas e trouxeram para as empresas boas práticas de compliance, sustentabilidade. Enfim, a juventude é isso em qualquer lugar. O que não se pode deixar, eu acho que aí a gente tem que ter um meio termo para entender as coisas é que os exageros tragam insegurança aos circunstantes, às pessoas que moram por ali, que passeiam por ali, que acabam sendo provocadas ou acabam tendo que conviver com cenários como o Dr. Schwartz descreveu. Eu acho que o jovem sempre vai exagerar. É a época do superlativo, né? É a época do exagero. Coronel, uma coisa... Não, general, desculpa, ele general. já passou 3 postos acima do teu coronel. Só que depois de coronel tem general de brigada, general de divisão e general de exército. É emoção, o senhor me desculpa, é emoção. Não, mas veja só, no Brasil, algo que deu perfeitamente certo, proibição de dirigir com álcool. Isso é uma coisa que deu certo e a gurizada também outra. Não se atreve a dirigir. O meu comentário de manhã, Carlinhos, eu disse o seguinte, isso é uma questão de aculturamento, porque quando veio a obrigatoriedade do cinto de segurança, foi uma celeuma. Hoje ninguém entra, não é nem por ser multado, ninguém entra no carro sem botar o cinto de segurança. Não é só isso, é só a gente ver a faixa de segurança também, como em muitos lugares, como em Brasília. Brasília, a faixa de segurança, eu morava lá, ela pegou por insistência do governador à época, que era o Cristóvão Buarque. Em cada faixa de segurança ele botou um policial civil, ou militar ou um bombeiro. Gramado, Novo Hamburgo, onde eu moro, já se respeita um pouco mais. É educação. Eu acho que ou seja, a gente tentar conter o jovem pode ser pior do que deixá-lo experimentar. É uma idade de experiência, de experimentar, de identificar seus limites. Muito bem. Mas eu tenho certeza que jovens bem educados vão estabelecer os seus limites. É muito mais um problema dos pais. Pais que não garantem canais de diálogo, que não identificam que às vezes as comportamentos, os sinais que alguma coisa está errada, está acontecendo. Agora, proibir o jovem é apertar um balão cheio d'água. Ele aperta de um lado, ele incha do outro, né? Só para concluir, o que eu acho é que a gente precisa muito normatizar, civilizar. Pode? Não pode? Tá bem. E deixar, não trazer insegurança, desconforto para as pessoas que também pagam IPTU, com todas as dificuldades do veranista. Paulo, eu queria chamar a atenção que isso que nós estamos tratando, de um modo geral, é um dilema que é entre o limite e a censura, digamos assim, né? A opressão. Tem que existir alguma certa ordem e tem que haver, né? Não pode haver uma exacerbação. Assim como tem gente que eu entendo, eu fui frequentador da Adélia, nunca me preocupei com os vizinhos, né? Se bem que naquela época tinha movimento,
mas não tinha baderna. Tinha muita lenda em torno da Adélia. Não tinha nada demais. A gente ia lá. Vindo da concorrência que não conseguia ganhar da Adélia, que era um barzinho sempre lotado. A Adélia é um barzinho, né, Paulo? Sim. Era um barzinho, era uma garagem praticamente, com muita Brasília. Não foi o que eu falei? E aí eu faço. E aí nós também temos que entender e nós temos que entender que também tem aquela pessoa que, claro, que eu acho que hoje em dia, se a pessoa quiser vir descansar, não deve vir aqui para cima, né, pro lado da Adélia, o lugar aqui, porque a chance de ele se incomodar é grande, né? Mas eu queria fazer uma outra observação, que eu estou bastante curioso, que tem a ver com o comportamento dessas regras de trânsito. Digo isso por quê? Porque o Código de Trânsito brasileiro, já de algum tempo, ele vem evoluindo para cada vez impedir mais o dirigir sob efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas. Nós tínhamos até agosto, setembro deste ano, um dispositivo que sujeitava o condutor, que bastava se recusar a submeter ao teste do etilômetro ou bafômetro, como é conhecido, eles previa as mesmas penas daquele que era flagrado dirigindo alcoolizado, que era uma suspensão de dirigir por 12 meses e uma pena de multa que hoje está em quase R$3.000, R$2.934. Até agosto havia essa discussão nos tribunais e havia uma divergência entre as turmas reunidas da Fazenda, as turmas das fazendas públicas, as turmas recursais da Fazenda Pública. Alguns entendiam que aquilo seria inconstitucional, que a pessoa faria prova contra si. Outros entendiam que não é fazer prova, mas sim se submeter a uma fiscalização, assim como a gente é obrigado a se submeter à fiscalização do imposto de renda. Se a gente estiver dirigindo e um guarda parar a gente para verificar se está com o IPVA licenciado, nós não nos incomodamos. Mas se chegar com uma... Não, isso eu não quero. Por quê? A gente não pode se submeter, mas isso foi resolvido, está dirimida essa divergência, não existe mais. Então... vocês podem ver que as fiscalizações começaram a ser mais erráticas, elas não têm mais nem hora nem lugar. E hoje, digamos que a expertise da fiscalização foi se tornando tão sensacional que hoje eles montam e desmontam a barreira com uma rapidez imensa. Eles têm uns cavaletezinhos, não sei, agora essa noite passada... Noite retrasada. Estava saindo aqui de madrugada, de um evento que o Paulo Sérgio, inclusive, estava, e estavam montando ali, 3 horas da manhã, do outro lado, que na ida estava do lado de cada... Exatamente, para ver como é rápido. Então não tem mais todo aquele aparato, chegam de manhã, montam cavaletes, para daí de noite montar, todo mundo já está sabendo. Então, este verão, eu acho que vai ser sintomático, porque não tem mais... A Gonzaga já disse, ela participa do programa, não vai ter hora, vai ser às 3 da tarde, vai ser às 5, vai ser às 9. E agora é o seguinte, vai pegar. E tem outro aspecto. Vamos às informações, Carlinhos, porque é uma informação para ti, para todos nós do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos. Falta isto sim, estrutura, condições de trabalho. Abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina. Eu não uso cursos, viu? Eu uso faculdades de medicina, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Vai sair de férias? Então não esqueça de colocar na mala muita tranquilidade com o seguro viagem da Unicred. Sua única preocupação é viver momentos inesquecíveis. São diversos benefícios e exclusividades que vão garantir o sossego e a prosperidade da sua família em qualquer destino que vocês escolherem visitar. Fale com o seu gerente e embarque nas vantagens do seguro viagem da Unicred com a Sisticar Seguradora. França, Itália, Chile, Argentina... ou mesmo Portugal, avios do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. Avios do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Aliás, Vinhos do Mundo, ontem o
O Alexandre Salti me trouxe os vinhos aqui maravilhosos. Eu não preciso nem perguntar, né? Já veio na sacolinha da Vinhos do Mundo, óbvio que era Vinhos do Mundo. Agora anuncio o próximo quadro aqui no nosso Pampa Debates, Dr. Carlos Schwartzman. O Dr. Gilberto Schwartzman, que mandou um abraço a todos, está há minutos atrás de ponta, vai falar, é isso? É isso aí. Fale, Dr. Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que uma fã do teu programa me encontrou no Shopping Moinhos e perguntou se as recomendações que eu dou sobre os exames preventivos do câncer são as mesmas para quem tem muitos casos de câncer na família. Uma pergunta muito interessante, Paulo Sérgio. É importante esclarecer, quem tem 2 ou mais casos de câncer de intestino, mama ou próstata, por exemplo, em familiares diretos, por exemplo, irmã, irmão, pai, mãe, tio, avô, deve fazer os exames preventivos mais cedo. Ou seja, não deve esperar pelas datas recomendadas. É melhor fazer os exames preventivos mais cedo. O bom é procurar um médico e perguntar mais sobre isso. Boa pergunta da espectadora do teu programa, hein, Paulo Sérgio? Um abraço. Depois dessa mensagem, doutor Gilberto, vamos mudar um pouco de tema. Nós temos que falar o general com essa bagagem nacional que ele tem. O senhor chegou a assistir a entrevista do general Santos Cruz e do general Santa Rosa? Assisti. E o que o senhor achou? O que o senhor entendeu da entrevista deles? Microfone, general. Eu assisti. Eles foram seus colegas, né? Não, eu não sabia que o general Santos Cruz não tinha saído do general de exército. Não, ele é da minha turma da academia. Fizemos a academia. Mas ele saiu general de exército? Não, divisão. O Santa Rosa saiu do exército. Eu acho que são posições que foram individualizadas, assumidas pessoalmente numa disputa política. O general Santa Rosa é um homem... Desculpe interromper, uma disputa política de quem com quem? Não, disputa política dentro do Palácio. A gente tem que entender o seguinte... Palaciano. A gente tem que entender o seguinte, Palácio é um negócio complicado desde o Herodes, não mudou. Desde Hércules. Desde Hércules, porque a gente, lá no Palácio do Planalto, convivem 4 ministros. As competências legais de cada um, as competências funcionais, estão definidas na lei, é muito fácil. Pega lá a lei que define o funcionamento do governo e vê a que compete a Casa Civil, cada secretaria, ao GSI. Agora, quando a gente senta em volta da mesa para conversar com o presidente, não existe a legislação. O presidente vai ouvir mais um, menos outro. Se o assunto tiver mais afeto ou for do conhecimento do chefe da Casa Civil, mesmo que tenha a ver com a Secretaria-Geral, ele vai ouvir o chefe da Casa Civil. Se o presidente, por alguma razão, confia mais no secretário de governo, ele vai ouvir o secretário de governo por uma decisão e o presidente toma decisões assessorado. Quem leva os despachos, as decisões, é a Casa Civil, às vezes o GSI, alguma vez a Secretaria de Governo. Então, esse ambiente cria uma disputa natural porque não há... Para aqueles que se acham atores importantes ou têm projetos pessoais ou projetos políticos, não há uma definição dessas competências. Então, num determinado momento, um ministro está mais em alta, o outro está menos. Aí os segundo e terceiro escalões começam a fazer as fofocas nos corredores do Palácio. Eu brincava dizendo que eu não saía do meu gabinete para o corredor do Palácio do Planalto sem 3 ampolinhas de soro antiofídico no bolso do terno. Porque é um serpentário, as pessoas vivem disso. O poder encanta, o poder... tem gente que faz qualquer coisa para permanecer no poder, eu não preciso nem citar nomes, né? O Brasil inteiro sabe disso. Tem outros que fazem do poder um sacerdócio, uma missão de vida para encontrar, que são poucos. São aquelas pessoas os verdadeiros estadistas que pensam em outras gerações, né? Tem outros que encaram com uma missão, a minha missão é essa nesse momento e pronto. Mas eu acho que o general Santa Rosa é privilegiado intelectualmente e culto. Por isso ele foi para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. E se um sujeito fica contido com todo o potencial que ele tem, acaba dando... A principal guerra palaciana é com os filhos do presidente? Não sei. Eu não sei. Mas o senhor não imagina?
Ou o senhor eticamente não pode? Não, eu não sei, Paulo Sérgio. Essas coisas, às vezes, eu me contenho, porque pode parecer uma leviandade e eu não conheço. Eu não participo do governo. Mas ficou claro na entrevista dos dois aonde está a Celeuma, né? Pela entrevista deles ficou claro, ficou muito claro. Eu acho que existe o seguinte, o presidente da República, vamos comparar quanto à comunicação social, quanto à relação com a mídia, o Temer e o presidente Bolsonaro, os dois presidentes, que são absolutamente opostos na visão. O presidente Temer foi conduzido pela mídia todo o seu governo. Ele estava sempre correndo atrás da máquina para corrigir alguma coisa que a mídia tinha potencializado. O Bolsonaro não, o presidente Bolsonaro não. Ele pauta a mídia de manhã quando sai do palácio e a mídia fica tratando o dia inteiro de alguma bobagem que ele disse, de alguma coisa sem importância, e o resto do governo fica trabalhando. Então, eu acho que existe uma segunda intenção nisso, que é pautar a mídia. A nossa mídia hoje, com instantaneidade, é muito difícil, com a quantidade de assuntos, eles não conseguem aprofundar, infelizmente. Não tem tempo. Não tem, o presidente não deixa. Ele diz tanta coisa que causa repercussão. Então, o que e acontece? Sensacionalismo que nem é bom pensar. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então ele define as manchetes do dia. O que vai sair no Jornal Nacional. Aí o Jornal Nacional gasta uma hora para dizer que ele falou. Se a gente for olhar e espremer, muito pouca coisa é evidente. Paulo, com a tua permissão e a do general, posso apertar o general um pouco, não? Puto, o general é teu, tu faz o que quiser. Tu assumiu o general? Uma coisa que sempre me intrigou, general, como é que os senhores se sentem tendo, teoricamente, um subalterno como comandante? Como é que sentimento gerou isso, gera no senhor? Mas nós tivemos um analfabeto de presidente da República, como é que a nação se sentiu? Não. Como é que a nação se sentiu? Isso é um preceito constitucional, hierarquia e disciplina. O presidente da República, eu faço continência. Eu como comandante supremo das Forças Armadas? Não o capitão. Ele se tornou... ele é o presidente da República, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Essa é a regra, é isso aí. A gente olha aqui e acha o capitão... O George Bush Filho era tenente. O Carter era capitão de submarino. O Kennedy é tenente. O Kennedy era tenente. Então, a gente não está acostumado, né? Não está acostumado, mas ele é o presidente da República, legítimo. A questão do Bolsonaro e das entrevistas dele, uma vez, alguns anos atrás, eu ouvi de uma personalidade que disse assim, a mídia ela foca num assunto e não sai do assunto até surgir um fato novo. Aí quando você larga um fato novo, ela esquece o que ela está falando, ela vai para o fato novo. Então é bem o que o general colocou. O Bolsonaro todo dia está dando uma pitada, porque se ele não faz isso, parte da mídia... Vamos falar na rachadinha. Não, parte da mídia... também, às vezes, ela é muito afoita nas notícias, sem muita fonte de informação. Sim. Aconteceu com o próprio... A fonte é o próprio presidente? Não, aconteceu com o próprio presidente Bolsonaro, lá, quando queriam incriminar ele na questão da morte lá da Meirelles, lá do Rio de Janeiro. Mas incriminar em quê? Fazendo aquelas denúncias... Não fez denúncia, não fez denúncia. Houve um porteiro que foi ouvido, ano depois aquilo vai sair à tona, a Globo foi lá atrás, não tem nada que defender a Globo aqui, pelo contrário. Aí a Globo foi atrás da informação que ele não estava no condomínio, era mentira, ele estava lá no Congresso, a Globo mostrou isso. Paulo, mas são criados fatos... A mídia sempre é culpada? Não é sempre culpada, de jeito nenhum. Geralmente. Tá bom. E por interesses, que nem dizia o Brizola, né? Você, a mídia batendo ali, porque ela para de bater e só começa a elogiar. Tem alguma coisa que aconteceu. A mídia não inventou nada a questão da Então, assim, Paulo Sérgio, eu só queria falar o seguinte, do Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro virou presidente do Brasil porque estava um caos, assim, em termos da população insatisfeita com a economia, com vários setores do processo. E o Bolsonaro, eu acho que ele tem um perfil que qualquer civil poderia ser como foi a Dilma, foi o Lula... Alguns até analfabetos foram, né? Então eu acredito... E continua sendo. Eu acredito que o Brasil tem uma esperança de mudança. Por até algumas atitudes dele, por ele ser não vou dizer tão radical, mas fazer as coisas de um jeito meio ditatorial, né? O jeito do Bolsonaro E eu falo assim, feliz nós brasileiros que temos um exército...
um quadro do exército, antigamente se falava do militar, se achava que o militar era truculento, que era isso, que era aquilo. E ontem nós discutimos aqui no programa, não houve ditadura, que houve um cumprimento da Constituição para que não houvesse uma socialização ou uma ditadura no Brasil diferente. Então hoje a gente vê um quadro de militares, de generais, que são altamente preparados, como o general Cocheia, culto, que tem pós-graduação em economia, pós-graduação. Então a própria população está enxergando isso e está valorizando esse trabalho. E é isso que dá esperança e a confiança para nós. Vamos deixar o Hércules. Já tu cortou o cabelo, perdeu a força para depois do ponto final. E nós vamos ao ponto final sempre com... Aliás, Gimo, tu prefere qual o Gimo? O Gimo Cupim, o Gimo Limpa-Vidros, o Lava-Louça, o Gimo Penetril, qual é o que tu prefere? O Cupim é uma praga. Igor? Eu sou um fã incondicional do Gimo Cupim. Eu tive um pedreiro que fez uma reforma na minha casa e disse: seu Igor, eu já vi que tem duas coisas que o senhor gosta: caixinha de luz e Gimo Cupim. Agora, Roberta, apresenta para ele o Gimo Lava-Louça. Tem o Gimo Limpa-Vidros agora, que é um espetáculo. Ele que está sendo expert em casa, né? Mas nós vamos com o Gimo, qualidade comprovada ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos ao ponto final, começando com o nosso querido empresário e diretor de consulados do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Hermes Alessio. Eu vou falar um pouquinho aqui do consulado. Nós, no consulado lá do Grêmio, eu tenho um orgulho muito, muito, muito grande de participar. Nós temos um diretor que se chama-se Hermes e o vice-diretor que é o Beco. Aí depois nós somos diretores. Na minha área, eu vou falar um pouquinho da minha área rapidamente aqui. Quando nós chegamos na Arena, nós tínhamos 420 consulados. Eu estou arrepiado. Nós temos 923. Nós tínhamos 42 mil sócios. Agora está numa ordem assim de 89 a 93, vai e volta, certo? Conforme os jogos. Nós tínhamos consulado feminino, que é uma coisa maravilhosa. Você lembra quando a gente ia no estádio e entrava uma moça bonita aí? Todo mundo... hoje é aplaudido. Para não dizer coisa pior, né? Para não dizer coisa pior. Tá? E vinha o saquinho também. Então, hoje nós estávamos em 0. E eu sou um dos padrinhos do consulado feminino no Grêmio. Nós temos 55. Mudou completamente o Grêmio. O Grêmio hoje tem mais de 20% que vai ao estádio são da ala feminina. Os cônsules itinerantes, que tem um aqui na mesa, né, que eu tive o prazer de entregar a carteirinha, que é o Mânica, são... Que já foi cônsul do Internacional. Sim. O Internacional está tão organizado que o Mânica foi gremista, foi cônsul do Internacional. Vamos corrigir aqui. Olha aqui. Deixa ele terminar, ele está no ponto final dele. Respeita o ponto final. Respeita o ponto final dele. Que bronca que eu arrumei, hein? Não, o Mânica, que é cônsul do Grêmio itinerante, assim como as pessoas, entendeu? Não são mais do que nós, nem menos. As pessoas que representam a sociedade lá. Michel Teló, Ivan Lins, Borghetinho, Daniel Torres, e aí vai em diante. E tem muitos cônsules itinerantes que são dos conjuntos musicais. E esses conjuntos se apresentam em todo o Brasil. Só falta botar o Fernando de cônsul musical do Grêmio. E agora, eu inventei, isso aí foi uma invenção minha. O cônsul comunicador, até eu vou convidar o Paulo César para ele se decidir. O cônsul comunicador é aquele assim, ó, general, lá em Iraí, em Realeza, em Chapecó, que ele tem o poder da comunicação, digital, jornalista ou da comunicação. Nós tínhamos 0, já temos 27. Quando nós chegamos na Arena, eu não sei fazer esse cálculo, mas o Paulo César deve saber muito bem, que a mídia dizia que nós tínhamos de 4,5 a 5 milhões de admiradores. Nós estamos de 9 a 10. O maior clube fora do eixo Rio-São Paulo é o Grêmio. No sul do país é 55%, isso saiu na mídia, que são gremistas.
Então, e lá no consulado, como nós temos 900 consulados, uma média de 4 a 5 pessoas trabalham. Então, nós temos 4.000 abnegados. Hércules, é ponto final. Então, para quem tu faz a tua continência hoje? Hã? Faz a tua continência para quem hoje? A minha continência... Vai ser pro Romildo, claro. O presidente Romildo foi um achado. Um forte abraço ao presidente Romildo e que Deus dê muita, muita saúde para ele. Fernando Vieira. Falou aqui em Valinhos, não sei se tu te recorda, nós estamos aí com a revista Festa Música, nós vamos lançar agora, na próxima semana, na praia, primeiro Grenal dos artistas, o Ivan Lins vestindo a camisa do Grêmio, foi arbitrado pelo Dr. Paulo Sérgio Pinto aqui. Pô, nem dizem que ano foi, Fernando. 1980, em Canela. E o Paulo Sérgio tem muitas histórias aqui envolvidas com a música e com a festa da música. Eu estava vendo aqui a fotografia da Fafá de Belém, toda vez que ela vem na festa, cadê aquele nosso amigo do charuto? Minha companheira de charuto, sabia? Companheira de charuto. Mas então a minha continência, Paulo Sérgio, já que tem que bater a continência hoje aqui na mesa, é para música brasileira. Oh, maravilha, Fernando. Isso é um ponto final. Ele fez umas reticências enormes ali, não? Nem Mânica, cônsul do Inter. Não, deixa eu explicar aqui. Eu nasci gremista, sou gremista e vou morrer gremista. Mas por que tu foi cônsul do Inter? Aí eu amigo do Fernando. Esse cara é inteligente, não pode ser colorado. Vou convidar ele pro... Amigo do Fernando, ele me convida um dia para ir pro Beira-Rio. Tem foto do lado da placa dele, cônsul. Ele me convida para ir ao Beira-Rio. Eu fui dizer, tu podia ser cônsul do Inter, mas que jeito, sou gremista, rapaz. Aí passou, deixa estar. Um tempo depois passei lá, Fernando me levou no corredor, cônsul de Bagé, cônsul não me toca, nem César Mano. Digo, mas o que é isso, rapaz? Tira a forma. Aí arrumei o Gervásio o dia lá, muito bom. Mas eu sou cônsul, com muito orgulho, tirando do Grêmio. Dá para ficar bem claro aí, né? Cônsul com muito orgulho. Mas com passado no Inter. E fui atleta do Grêmio na minha infância também, que também me orgulha muito. Mas, Paulo Sérgio, para encerrar aqui, nós vamos ter oportunidade, não podemos esquecer que 2020 vai ser o ano da Expo Direto Cotrijal, começando pelo dia 1º. Qual é a edição? A 21ª, começando no domingo à noite com o grande troféu Brasil Expo Direto, no qual o nosso embaixador, o Paulo César, organiza, junto com o Rede Pampa e Cotrijal, e vamos ter a melhor e maior exposição de todas já realizada com toda certeza. Lembrando que fizemos um lançamento na área internacional em Brasília há poucos dias, com mais de 300 autoridades a nível nacional e internacional, e vamos realmente ser um grande ano e esperamos o ônibus do Grêmio novamente lá na entrada da Expo Direto para brilhantar com o nosso glorioso Grêmio. E, Paulo Sérgio, minha continência hoje vai para uma pessoa de extrema importância no agronegócio brasileiro. Foi ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, hoje presidente da Associação Brasileira de Produção de Proteínas, um homem realmente que faz a diferença no setor. Então, minha continência vai para o ministro Francisco Turra. Bom, bela continência. Igor, o seu ponto final. Eu queria aproveitar para trazer um assunto um pouco mais leve, mas não menos grave. É muito comum, na época de Natal, final de ano, as crianças serem presenteadas com coelhinhos, com cachorrinhos, sobretudo gatos e cachorros. Aí vem o verão, aqui não tem aula, elas cuidam dos animais. Chega a dura realidade de março, né? Agora hoje em dia já é fevereiro, e esses animais são abandonados aqui na praia. E então, lembrar que não é um mimo, é um ser, né, que merece cuidado, tem que ter respeito. Hoje em dia já houve a criminalização do abandono dos animais. E eu aproveito para dar minha continência para aquelas pessoas que se engajam na luta pela adoção e pela manutenção consciente dos animais. Sua continência? Minha continência é para as pessoas que se engajam nessa luta de adoção dos animais e combate ao abandono. Carlos Schwartzman. Paulo, como nós estamos iniciando uma nova década, tem um provérbio, eu não me lembro se realmente ele é chinês, que diz o seguinte: nós devemos lançar 6 olhares. Para trás, para saber de onde é que nós viemos, para frente, para escolher o melhor caminho dentre tantos que aparecem, para os lados, para agradecer aqueles que nos apoiaram, para baixo, para não pisar em ninguém, e para cima, esse eu vou bater continência, não importa a religião, para Deus.
E o Bolsonaro teve esse grande mérito, general, de chamar a atenção, Deus acima de tudo. Então, eu aprendi hoje a maneira correta de debater continência, antes aqui no programa, é frontal dessa maneira, não é isso, general? Então, como eu não servi o Exército, que é uma falha da minha formação, eu reconheço isso. E eu falei para o senhor que eu acho que todo menino devia ficar 3, 6 meses. Então, minha continência vai para Deus. Nunca vi uma continência tão poderosa como essa. Mas Deus é o Bolsonaro ou é o grande arquiteto do universo? Bolsonaro incorporado. Ah, bom, então tá. General, pode fazer duas coisas. Se a gente pode fazer o ponto final. Deixa eu só fazer lembrar uma coisa. Uma vez, uma pessoa numa solenidade muito importante queria fazer uma homenagem ao grande arquiteto do universo, mas ele não quis se identificar, então ele fez o grande arquiteto do Brasil. E aí no final disseram, mas tu homenagear... Estou fazendo a fotografia o telespectador está me olhando aqui, uma fotografia da Roberta ali te filmando, viu? E aí um amigo meu percebeu e disse, puxa vida, que legal, tu fizeste achei meio fora de lugar, mas tu homenageaste o arquiteto, como é o Niemeyer, o Oscar Niemeyer. Ele dizia assim, o arquiteto do Brasil é o Niemeyer. General Tigói. Eu faria duas continências, e aí então, com alguns comentários. A primeira, o Pampa Debates, que eu estreiei o ano passado, em 2019, e vi a força do Pampa Debates, o quanto ele alcança, os temas tão saudavelmente polêmicos que ele leva para a sociedade, para todos que assistem, e como ele tem fãs pelo Brasil inteiro. Tem meu sobrinho, meu cunhado que mora em Cruz Alta, ligam logo para minha mulher, só estamos vendo o Sérgio aqui no Pampa Debate. Na pessoa do Paulo Sérgio e de todos que passam por essa bancada, que passaram, que me enriqueceram muito, conhecimento, de perspectivas, de tudo mais. E eu quero fazer mais uma continência. Eu acho que hoje é um dia de fazer mais uma continência. É uma continência a quem definitivamente eu acho que chegou no Brasil, que é o futuro. Eu acho que definitivamente chegamos no futuro. Definitivamente nós podemos dizer que tem um povo que está aprendendo a votar, está aprendendo a ser o contribuinte que cobra, um povo que definiu claramente uma intolerância a ser roubado, a ser vilipendiado. Enfim, eu acho que nós podemos e estamos inaugurando um Brasil diferente. E eu não estou aqui falando de governo, estou falando de povo, de gente que não tolera mais. Particularmente porque nós estamos entrando num ano eleitoral. E vamos para as eleições mais importantes que eu acho que tem no país, que são as eleições municipais. Eu aprendi, mas é uma opinião minha, claro que pode ter discordância, quem manda mais no país é o prefeito. Quem mais tem poder dentro do Brasil é o prefeito. Porque o prefeito é que define se a minha rua vai ser calçada, asfaltada ou vai ficar de terra. O prefeito é que define como é que vai ser a escola que nós vamos botar os filhos. Qual é o tamanho do IPTU? Qual é o tamanho do IPTU, se vai haver fiscalização ou não vai. Enfim, a vida das pessoas, ela passa pelas ruas, pelas praças, pelo saneamento básico. E isso não está na União, não está no Estado, está nas prefeituras, né? E se nós chegarmos às eleições desse ano mantendo os conceitos que definiram, e não estou falando de política, nem de partidarismo, nem de ideologia, mas os conceitos morais, éticos, que foram expressados nas últimas eleições, eu acho que nós chegamos no futuro. E a minha continência é esse futuro, que é, obviamente, muito mais dos meus filhos, dos meus netos, do que meu. E um grande ano a todos. Belíssima continência. General, parabéns. Ontem nós estávamos na barraca, 4 jovens e eu. Os jovens eram eu, o Neymar, o Milton Machado e o Mário da Roça. Nós estávamos lá, nós ficamos hora discutindo política. Quando é que nós discutimos política? O povo está tomando consciência. Parabéns pela sua palavra. Paulo, só podia fazer um adendo ao nosso general. Eu acho que ele foi brilhante na colocação dos municípios. A única coisa que o prefeito não decide é os tributos oriundos do município, que ele não tem gestão sobre eles.
vai para o governo federal e volta muito pouco. No momento de fazer uma reforma tributária, o nosso Brasil explode. E assim estamos encerrando o nosso Pampa Debates de hoje. A minha continência de hoje vai a este grande homem, que eu não sei porque que não foi chamado pelo governo Bolsonaro, deve ter sido, não aceitou, né? Mas não poderia o governo prescindir de homens como ele, né? E desejar lá o nosso Carlos Marum, a sua esposa, teve um probleminha, ele foi a Porto Alegre, que ela se recupere rápido aí. A esposa do nosso ex-ministro Carlos Marum, né? Grande figura aí, que é um sucesso na praia aqui. Está louco para ser prefeito aqui no Principado. Um homem que honra, eu fui ministro junto com ele, um homem que honra esse conceito político que eu falei. Muitas coisas divergimos, mas moral e eticamente irretocável. Companheiro e leal, o mais importante. Não posso não concordar com as ideias dele, nem a defesa dele em relação ao Eduardo Cunha, mas ele, mesmo assim, é um companheiro e leal, apreciável. Então, minha continência vai para o senhor. Obrigado. General Sérgio Etigói. Já devia ter feito com mais tempo, mas faço nesse início de ano de 2020, que é um homem honrado, decente. Outro dia o próprio Marum me acusou, tu defende os milicos. Não, eu defendo a ordem, a disciplina, o que é direito, o que é correto, o que é disciplinado. E tu defende torturador, defende o Brilhante Ustra. Estava o prefeito de Esteio entre nós e eu peguei o dedo do Marum. O coronel Brilhante Ustra foi inocentado por um tribunal. Então saiu absolutamente ileso. É muita lenda em torno disso aí, né? Mas não era um oficial honrado, correto? Era um homem honrado. Era um homem honrado e essas coisas estão muito quentes hoje e ainda para se discutirem e muito empapadas nos conceitos ideológicos. Então, sempre vão ser posições apaixonadas. Eu acho que, na medida em que a gente... Eu, por exemplo, para eu ter uma opinião, eu li quase todos os livros produzidos pela esquerda ou pelos grandes autores da esquerda pós-64, para eu entendê-los, entender o que aconteceu. Eu sugiro que aqueles que acham que têm conceitos democráticos fortes e querem ter opiniões bem alicerçadas, leiam os livros do outro lado. Leiam os livros da esquerda e aqueles que concordam com as ideias da esquerda, leiam os livros da direita. Tem belíssimos livros. Tem os dois do Ustra, tem um livro chamado Orville, que é a palavra livre ao contrário, que é muito mais um relato, que é muito grande, muito grosso, 800 páginas quase, mas serve como um guia onomástico. Quer saber se fulano de tal, o que fez? Ali está está tudo relatado de fonte primária, não é de ouvir falar. Tem a Grande Muralha, que é um belo livro também, tem a Grande Mentira, que é outro livro de um general, e são todas obras baseadas em fontes primárias, como são os livros, por exemplo, do Daniel Arão dos Reis, que foi guerrilheiro, como são os livros da Denise Rolenberg, que foi a primeira mulher dele, que escreve com muita honestidade sobre a participação de Cuba em apoio à guerrilha no Brasil, como são os livros do Mir, como são os livros do Gabeira. Mas tem um livrinho aí, outros autores. Vale um livrinho, para falar em capitão, tem um livro aí, o Capitão da Esperança, que era do Luiz Carlos Prates. Do Luiz Carlos Prestes, perdão. Prates é mas colega, essa é uma obra, o Cavaleiro da Esperança. O Cavaleiro da Esperança. O Cavaleiro da Esperança é uma expressão cunhada por Jorge Amado, que escreveu um livro sobre isso. Isso é Jorge Amado. O comunista escreveu. Agora, vale a pena, por exemplo, vale muito a pena, mas a gente precisa ter um pouco de coragem intelectual para isso. Às vezes precisa ter coragem intelectual para ler o oponente, ou ouvir. Vale a pena ir ao YouTube, digitar Jorge Amado e ver a quantidade de filmetes importantes do Jorge Amado com ele, em que ele refaz o seu pensamento ideológico, e num deles a pessoa que o entrevista pergunta se ele qual foi o seu maior arrependimento. E ele disse: o meu maior arrependimento foi ter bancado o acordo Ribbentrop-Molotov, que foi o acordo de não agressão entre Alemanha e Rússia, em 10 de agosto de 1939, que evitou ou seja, aliou a Rússia à Alemanha de Hitler no primeiro momento,
espertamente o Stalin para que ele pudesse se organizar, mas ele deu sustentação a isso na redação do jornal em que trabalhava. E ele disse, eu me arrependo muito disso. Quantos tenentes participaram lá da revolta do Forte Copacabana? São 18, né? Os 18 do Forte. Os 18 fortes, perfeito. 18 do Forte. O 19 estava gripado, não pôde ir. E sabe quem era? Luiz Carlos Prestes. Este era o... E do Lamarck, então, que é outro capitão, nem se fala, né? Traidor, cara, conseguiu idolatrar o nome dessa... Nós estamos vivendo uma época muito difícil, de muitas... O sujeito fazia um filme, bancado pelo governo, do Marighella, e se incomodar porque alguém chama 64 de revolução, é uma coisa tão... É uma dicotomia tão estúpida, tão profunda. Ora, vão ao Google, batam lá Carlos Marighella, o mini manual do guerrilheiro urbano, e ver quem é Carlos Marighella, que diz que o terrorista tem que se orgulhar de espalhar o terror, de matar, disso e daquilo. Não é invenção. Basta ler os autores. Vamos fazer um programa especial sobre isso aí. Outro dia eu fiz sobre os presidentes americanos, com Thompson Flores, o Marcelo Matias e o Eduardo Lima Veiga. Eu só fiquei triste lá porque ele disse que o grande presidente americano foi acho que foi o único que sofreu um impeachment nos Estados Unidos. O Nixon? O Nixon. Pela aproximação. Não, nos Estados Unidos teve o Nixon, teve o que comprou o Alasca, o famoso que comprou o Alasca. Não, o Clinton não sofreu impeachment, sofreu um processo. Não, sofreu o processo impeachment. Não, estou dizendo que não, saiu. Mas nenhum deles chegou a ser impeachment. O que comprou o Alasca, ele comprou com dinheiro emprestado por um banco chamado Higgs Bank, porque ele estava sendo empichado, então o Congresso não votava o orçamento para ele comprar o Alasca, o banco emprestou, depois ele pagou. O Clinton e o... Mas em processo, eu estou dizendo. E o Nixon... Que saiu por impeachment foi só o Nixon. Vejam o seguinte, vejam a grandeza de quem entendeu, de quem precisa entender a sociedade americana, que todo mundo critica, mas todo mundo quer ir para lá sem nenhum apoio trabalhista. Não tem nenhuma... mas todo mundo quer morar lá, né? Muito obrigado, Igor Moreira, nosso procurador de Estado. Obrigado ao nosso Gilberto Schwartzman, o meu traumato, Carlos Schwartzman. Mas te confundi com o teu irmão, o nome ao menos, né? Eu acho que o orgulho. São dois talentos, dois gênios aí da medicina brasileira. Um na área de oncologia e o... Agora vai discutir com o teu irmão quem é mais, quem é menos. Tu acha que ele está muito preocupado com quem é mais, quem é menos? Os dois são grandes, isso que importa. General Letigói, nosso querido amigo aí, participante do Pampa Debates. Aliás, todos são. O Igor está fazendo, como diria o Claudio Miro, a primeira estreia dele hoje, juntamente com Hércules Alessio. Inexplicáveis, né? O Fernando Vieira com a nossa Festa Nacional da Música e Ney Mânica com a nossa Expo Direto Cotrijal e o Troféu Brasil Expo Direto. Retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. Agente dá valor para o Rio Grande crescer. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.